Olá, gente. Meu nome é Emerson e este é o Crescimentando. E neste vídeo eu vou apresentar um pouquinho sobre o livro de Gênesis, do 1 ao 11, pegando os principais textos e dissecando cada um deles para apresentar de maneira bem dinâmica e rápida os principais textos sobre as origens. Essa aula em específico, ela está sendo feita eh, voltado para a escola Arca, embora sirva para todo mundo, no sentido de dar um material teórico para eles sobre criação e evolução de uma perspectiva mais cristã, mas não só cristã, mas também de religião como um todo. Tem ser uma forma naturalista de ver o mundo. Então, o título dessa apresentação é Gênesis do 1 ao 11, apresentação dinâmica dos textos bíblicos sobre as origens. Então, dentro dos livros recomendados, para quem for cristão que está assistindo esse vídeo, a Bíblia Sagrada, principalmente porque a gente vai partir do pressuposto da Bíblia aqui, mas os argumentos aqui, se você for de outra religião, ele também vai servir de alguma forma para você embasar, entender mais ou menos como essas coisas podem ser discutidas. Também tem um livro chamado O Mundo Perdido de Adão e Eva, que é um debate de John Walton sobre se Gênesis é literal ou não, ou se ele é no sentido figura, se o autor de Gênesis ali, que é Moisés, está de certa forma é, tentando passar algo no sentido mais figurado, e o livro de Gênesis 1 e 2 de Adato Lourenço, que é Gênesis 1 e 2, A Mão de Deus na Criação. Esse livro aqui se aproxima mais do evolucionismo, e o livro de Adalto Lourenço, ele se aproxima mais de uma visão tradicional das origens. Então, inicialmente, vamos começar com o mapa mental da lógica. Depois vamos falar do Gênesis do 1 ao 11. Vamos verificar a versão literal e figurada. Vamos discutir um pouquinho sobre o que é isso. Vamos apresentar os textos principais e depois vamos concluir. É claro que aqui eu estou utilizando o texto de Gênesis, vai partir do pressuposto. Se você não for cristão, a discussão mais ampla vai servir muito para você. Se você for cristão, a discussão específica que vai ser delineada a partir desses textos vai servir para você também. Então, o mapa mental da lógica sobre criação e evolução, aqui eu criei um mapazinho representando as teorias cristãs sobre a origem do universo e da vida na Terra. Então temos 4 visões principais para quem não sabe. Temos a visão criacionismo da Terra Jovem, que é a visão tradicional. Temos o criacionismo da Terra Antiga. Temos o design inteligente. Temos o criacionismo evolutivo ou teísta evolucionista. E eu vou explicar o que é cada uma delas. E também temos a visão sem teorias. O que seria sem teorias? Sem teoria seria basicamente uma pessoa que ela quer pensar independentemente. Ela não quer pensar nessas caixinhas. São formas de organizar o pensamento. E ela quer pensar para além disso. Então, cada uma dessas caixinhas aqui, elas são grupos. E a pessoa ela pode querer aproveitar cada coisa, um pedacinho de cada um desses grupos e formar uma teoria ou citar informações de maneira assistemática sobre esse tema. O que pode incorrer aqui geralmente é que quando você não tem uma teoria muito formada, você pode citar informação de uma teoria e de outra que acabam se contrastando sem você perceber. E no momento de um debate, de uma conversa, aquilo pode passar despercebido e quem está conversando com você indicar aquela incongruência no seu pensamento. Então, o livro principal que eu vou apresentar sobre a origem da Terra e dos seres vivos, segundo a Bíblia, são as 4 visões cristãs sobre a criação e evolução em design inteligente, A Origem, que é um livro que pega os principais autores ou defensores de cada um desses temas aqui, ou dessas visões cristãs sobre a origem, e coloca eles para conversarem no mesmo livro. Então, vai ter um autor principal aqui da Terra Jovem, vai ter um autor aqui representando a Terra Antiga, que são pessoas que são defensoras de cada um deles, de cada uma dessas teorias. Elas vão ser colocadas ali naquele livro, cada uma vai especificar, explicitar a forma de pensar daquela teoria, e também vai ter um momento de crítica
e também de réplica e tréplica nesse processo. Então é bem interessante, um livro muito bom que representa essas 4 visões muito bem. E eu indico para vocês. Então, quando a gente fala sem teorias, é importante entender para que serve isso e por que apenas argumentos. É importante saber que você citar as coisas de maneira sistemática pode levar a problemas. A não ser que você parta de um pressuposto em que você, de certa forma, estude anteriormente para pegar informações que você quer, como eu fiz, de cada uma dessas teorias e, e compactar em uma teoria sua a respeito das origens. E você não é obrigado a concordar com nenhuma delas. Mas você tem que perceber quando aquilo está sendo incongruente ou não, ao citar evidências ou outras coisas mais. E a gente pode citar uma nova teoria. Eu tenho uma nova teoria sobre isso, que é uma mistura de criacionismo evolucionista, design inteligente, terra jovem e terra antiga. É uma interseção entre esses 4 aí. Mas eu não vou especificar aqui, não. Vou geralmente focar mais nessas 4 teorias principais. Então temos o criacionismo da Terra Jovem. O criacionismo da Terra Jovem, especificamente, vai apresentar o livro de Gênesis do 1 ao 3, de maneira literal. Ou seja, aquela coisa está relatando realmente como aconteceu aquilo, reproduzindo de maneira a relatar, de certa forma, a realidade do que ocorreu. Então, o criacionismo da Terra Jovem foca muito nisso. E basicamente defende que a Terra ela tem 7 dias literais, é uma Terra jovem, e que desde o início da humanidade nós temos cerca de 7.000, 6.000 anos. É o que é discutido. E alguns dizem que é 20 mil, outros dizem que é 15 mil. Mas que, enfim, os 7 dias de criação foram literais. E esse é o que importa para essa teoria. Já o criacionismo da Terra Antiga acredita que o Gênesis 1 ao 3 representa realmente o que aconteceu na realidade. Só que a parte dos anos, da forma como é colocada, não, a parte dos dias como é colocada ali de certa forma, não é 7 dias literais que está acontecendo ali. São bilhões de anos. Cada dia daquele ali representa bilhões de anos que estão correndo. E existem pausas entre cada uma dessas, daqueles dias. E aquele texto ali, embora seja literal, representa a realidade. Ele coloca o ano de maneira simbólica ali. Ele coloca, de certa forma, os dias, mas ele quer falar anos ali. Enfim, eu vou explicar isso mais pra frente. Pode não ter ficado muito claro. E você tem um Gênesis literal figurado, se você não seguir teoria nenhuma. O design inteligente é definido, diferente das outras teorias que tentam discutir a partir do Gênesis. O design inteligente é uma teoria que ela não parte da Bíblia, ela parte da natureza para dizer que toda a natureza ela não evoluiu, mas ela representa que existe um criador. Então, o que acontece? Existe um criador inteligente e que a natureza, da forma como ela foi feita, do mais simples para o mais complexo, e da forma como foi organizada, passo a passo, como foi ocorrendo as coisas, representa um desenho de um ser inteligente. Nesse caso seria Deus. Então ele parte da natureza, da evidência da natureza, do design da natureza, para discutir e para dizer que existe um Deus e que o evolucionismo, de certa forma, está errado. E o criacionismo evolucionista. Esse aqui é a mais diferente e mais nova dessas teorias. É um criacionismo que acredita na evolução por completo. E aí eu vou discutir um pouquinho com vocês o que seria evolução. Basicamente, o que ele tenta discutir é que o Gênesis do 1 ao 3 foi no sentido figurado, que representa, não aconteceu daquela forma mesmo. Aquela questão de Adão e Eva, os 7 dias como Deus foi criando, ali são simbologias e são representações, uma alegoria para representar algo que Moisés queria falar com o povo daquela época e queria refutar algumas teorias a partir da forma como ele escreveu. Então, ele não queria representar aquilo daquela forma especificamente. Gênesis do 1 ao 3 não é uma representação real. E sim uma alegoria da criação, pegando aquilo que é essencial e tentando refutar alguns deuses egípcios, já que o povo de Israel tinha saído do Egito. E para ele, esses anos que a Bíblia fala, como foi tudo figurado e tudo no sentido simbólico, demorou bilhões de anos para acontecer. Do início até o fim. Então, seria basicamente isso. E voltando um pouquinho sobre isso, o que a gente precisa entender
a respeito disso é que todas essas teorias aqui, elas são uma combinação de algumas coisas em especial. Combinação. Então, cada um deles vai discutir o Gênesis, se vai ser literal ou simbólico. Vai ter essa discussão em cada um deles, é o primeiro ponto. O segundo ponto é as evidências que a natureza nos diz. Alguns vão acreditar em umas evidências, outros vão dizer que existem evidências diferentes, vão olhar por um ângulo diferente as evidências. E cada um desses tem uma lógica diferente de como juntar essas evidências e o que a Bíblia fala para juntar numa teoria. Então todos esses são combinação de Gênesis, evidências e lógica. E cada um, como interpreta de uma forma diferente, vai gerar teorias diferentes. Especificamente o design inteligente é um pouquinho diferente, mas de certa forma, indiretamente, segue a mesma lógica. E aí você deve estar se perguntando, todos aqui creem na evolução ou não? Basicamente, eu quero fazer uma separação de 3 termos. Existe o que a gente chama de evolução, existe o que a gente chama de teoria da evolução, e existe uma coisa chamada evolucionismo. Primeira coisa, vamos começar por evolução. Isso eu vou discutir mais para frente, mas já quero adiantar aqui. Evolução, basicamente, seria modificação com descendência. Seria microevolução. Todas essas teorias aqui, elas de certa forma acreditam na evolução. Provavelmente deve ter sido um choque para você ouvir isso agora. Mas o que seria evolução? Evolução é só modificação com descendência, ou seja, descendência, na verdade, com modificação. Então, um determinado, por exemplo, o pai e a mãe de vocês geraram vocês, e vocês, de certa forma, têm características que vieram do seu pai e da sua mãe. Quando você tiver seus filhos, vai ter uma característica sua especificamente, mutações suas, mas também vai ter do seu pai e da sua mãe. Então, cada indivíduo ele vai gerando características novas e características próprias dele, bem pequenas, que vai sendo passado pelas gerações. Isso seria evolução. Só que o que é discutido é se essa chamada microevolução, porque acontece o que é micro. O micro vem de pequeno. Como são pequenas mudanças, se essas mudanças elas acontecem em larga escala ou em pequena escala. E aí, por exemplo, o criacionismo da Terra Jovem acredita na microevolução. Todos aqui acreditam na microevolução. Acredita que existem modificações com descendências e que existem vários mecanismos pelo qual essas características podem ser passadas adiante e podem até ser importantes para o indivíduo. Só que existe a teoria da evolução, que aqui já é um salto a mais. A teoria da evolução, basicamente, é a teoria que acredita que a evolução, que é essa descendência com modificação, é a principal forma de explicar, ou a única forma de explicar a origem de todas as espécies e seres vivos. Ou seja, ele não está dizendo mais só que existe modificação com descendência. Agora ele foi para um estágio posterior. Ele está dizendo que todo ser vivo e toda a natureza ela foi gerada por essa evolução. E aí, só quem vai concordar com isso é o criacionismo evolutivo. Para o criacionismo da Terra Jovem, o design inteligente da Terra Antiga, o que eles vão dizer até no máximo, basicamente, é que a evolução pode gerar espécies bem próximas ou indivíduos bem parecidos um com o outro, mas que existem limites entre espécie, nível de espécie e gênero, que são espécies parecidas, gênero, de certa forma, são espécies parecidas, ou que tem uma descendência muito próxima, mas que isso não pode gerar indivíduos complexos, ou seja, não pode sair de uma coisa muito simples, como por exemplo, um determinado tipo de réptil, e ao longo da filogenia, que é chamada essa árvore de geração de espécies, não pode gerar todos esses seres vivos. Então a teoria da evolução passa mais, diz que todo o ser vivo foi gerado pela evolução. Então aqui só o criacionismo evolutivo acredita. Você percebe que tem uma diferença entre a evolução e a teoria da evolução como um todo. A evolução todos acreditam, a teoria da evolução só o criacionismo evolutivo. E tem uma coisa que tem sido chamado de evolucionismo ou naturalismo, que nenhum desses daqui acreditam. É um passo a mais que não só que faz uma coisa que nem a ciência faz isso, né? Que a ciência ela pode até dizer que existe a teoria da evolução, que é uma teoria que parece que é a mais lógica para gerar as espécies, mas o naturalismo, o evolucionismo acredita que nenhum deus ou não existe um deus que gerou essa evolução. Já é um passo muito à frente. Diz que tudo isso foi gerado naturalmente e não existe nenhum tipo de ser na área metafísica que gerou
essas espécies. Então, basicamente, o que ele está dizendo é isso. Ele está fazendo a negação de Deus. Então, quando você faz a negação de Deus, você está tá aplicando a teoria evolucionista meio ateia, e também, de certa forma, você está fazendo uma pressuposição que a teoria da evolução não pode fazer. Você pode dizer até que a evolução faz sentido, ou que, de certa forma, os indivíduos surgiram e as espécies surgiram através da evolução, mas você fazer esse salto de sentido de que é, é, de onde que veio a evolução, de onde é que veio tudo isso, e você dizer que tudo isso veio da própria natureza, já é um salto interpretativo mais filosófico, saindo para o campo da filosofia e saindo da esfera da própria ciência, de certa forma, acadêmica e puramente experimental. Então, essas são as três diferenças principais. E vamos agora à outra parte. É literal figurado. Então, vamos lá. O livro de Gênesis do 1 a 11 apresenta 6 dias especificamente, sendo que o sétimo eu não vou mostrar aqui, já que o sétimo sempre é o dia do descanso, segundo a Bíblia, que Deus descansou. Então, o primeiro dia, segundo a Bíblia, Deus criou a luz e a escuridão. No segundo dia, é chamado de firmamento, ele criou as nuvens e as águas. No terceiro dia, ele criou a planta e a terra. No quarto dia, ele criou as estrelas e os luminares como um todo. No quinto dia, ele gerou os peixes e os pássaros. E no sexto dia, ele gerou os homens, o homem no sentido representação masculino e feminino, e animais terrestres. Então, esses foram 6 dias da criação. E aqui de outra forma. E agora, vamos fazer a comparação entre essas duas teorias. Então, gente, a gente observar bem as duas ideias aqui, fala um pouquinho como surgiu o universo, segundo a teoria não evolucionista, mas naturalista do mundo, que acredita que tudo veio a partir da própria natureza, veio do nada, não existe um criador. Então, se a gente observar bem aqui, há 13,8 bilhões de anos aconteceu o Big Bang, que foi essa grande explosão, comprimiu o nada, não sei nem como possa surgir as matérias do nada, né? Mas enfim, comprimiu alguma coisa e depois explodiu, gerando aos poucos estrelas. Essas estrelas foram crescendo, foram gerando elementos químicos, foram se acumulando, juntando umas outras. Depois, a partir da morte das estrelas com a explosão, gerava novas estrelas e assim sucessivamente. 4,8 bilhões de anos atrás surgiu o Sol. Depois do Sol surgiu o nosso sistema terrestre, de certa forma. E há 4,5 bilhões de anos surgiu o planeta Terra, que geralmente era um planeta sem vida, com grandes quantidades de magma e de vulcão. Há 3,8 bilhões de anos surgiu as águas, e depois das águas, a partir dessa sopa primordial, foi gerado a vida de maneira da junção desses elementos químicos que estavam sendo gerados por reações químicas nessa água. Já pela Bíblia temos aqui os 7 dias, como a gente já falou anteriormente. Então, olha a comparação. Para a Bíblia, o Sol só surgiu depois da criação da Terra. Aqui é bem diferente. Existem algumas diferenças. Se a gente observar bem também, por exemplo, algumas coisas que surgiram aqui, por exemplo, tá bem diferente e outras estão parecidas. Vou dizer pra gente, basicamente, que existem contrastes, mas também existe complementaridade entre essas teorias. É contrastante, de certa forma. Mas o que a gente percebe é que até a Bíblia é interessante. Ela vai mostrar os animais simples para os complexos. Então, se você observar bem, por exemplo, pela teoria da evolução, a gente olhar a filogenia, primeiro surge as plantas, depois você vai ver mais na frente, evolutivamente, surgem os répteis, depois surgem os pássaros e os mamíferos, e assim sucessivamente. Então, se a gente observar bem, até no sentido de plantas mais complexas, por exemplo, plantas que produzem flores e plantas que produzem sementes, a Bíblia ela parte do mais simples para o mais complexo, o que demonstra determinada correspondência até com a evolução, como ela é dita pela teoria da evolução. Então, os animais eles seguem a ordem do mais simples para o mais complexo segundo a Bíblia, e isso pode ser muito bem discutido pelas várias teorias que a gente tem observado.
Literal, eu já falei um pouquinho. Literal seria no sentido de acontecer realmente como estava sendo dito pela Bíblia. E figurado seria no sentido de ser uma alegoria ou uma representação teórica sobre aquilo sem representar a realidade de algo. E no sentido figurado seria refutar esses deuses egípcios, era o propósito do autor, para quem diz que é algo figurado. E existia uma preocupação teológica e não científica na hora da descrição do texto bíblico. Então é isso que o pessoal vai dizer que o texto era figurado, vai dizer. A outra coisa que pode ser discutida é a chamada o chamado dilúvio, que teve a Arca de Noé. A história resumida foi que a humanidade estava pecando muito e Deus, vendo a pecado da humanidade, resolveu lançar uma forte chuva sobre a terra. Demoraria muito tempo, mas como ele viu que Noé era um homem justo, ele permitiu que Noé construísse a arca para salvar sua família e os animais, porque Deus também cuidava dos animais. Embora ele tivesse tentando, de certa forma, não vou dizer que é descontar ira, mas de certa forma, a gente pode dizer dessa forma, de uma maneira mais informal. Mas Deus não desconta nada, né? Partindo do pressuposto de quem é Deus. Mas se a gente observar bem, o que Deus estava tentando fazer era trazer justiça sobre a terra pelo pecado cometido. E aí Deus permitiu que o próprio Noé pregasse a respeito dessa morte que viria sobre a terra. Ninguém ouviu, só a família dele se salvou. Choveu 40 dias e 40 noites. E depois dessa longa chuva, a família de Noé, que estava dentro da arca, se salvou. E os animais, quando terminaram, as águas baixaram, voltaram ao seu ambiente natural. E aí existem discussões, por exemplo, será que tem fósseis recentes de animais que morreram, já que só foram um casal de cada espécie que foi salvo? Se não me engano, é um casal, não lembro ao certo. Os dinossauros, como é que fica nessa história? Os dinossauros foram mortos pelo dilúvio ou antes disso? E as alterações na rocha que a gente observa? Como é que a gente explica isso? Tudo isso vai sendo discutido. E também, será que isso foi a primeira vez que choveu ou não nesse período? Então, existem discussões a respeito disso, eu não quero me aprofundar, o vídeo já está ficando até longo. Mas é importante a gente saber que existem coisas sobre isso. E também existem duas coisas também que podem ser interessantes, que cada teoria vai interpretar de uma forma diferente. Que é, o dilúvio aconteceu no mundo todo ou na região africana? Se ele aconteceu no mundo todo, logo todas as espécies do mundo morreram. Então, como explicar as espécies que caberem na arca, já que todas as espécies tinham que vir para a arca? E na região africana, seria só as espécies da África que morreriam. Tem toda uma discussão sobre isso, já também partindo do pressuposto que todos os seres humanos, pelo que a Bíblia dá indicação, teoricamente essa teoria seria quebrada, se todos os seres humanos não estivessem vivendo na África. Então, como eles viviam na África, naquela região oriental ali, o dilúvio ele poderia ser só considerado naquela região. Mas aí tem uma discussão também sobre os índios, como se o dilúvio foi só na África e os índios que já existiam. Será que os índios já existiam nessa época? Já tinha acontecido o período chamado de glaciação, no qual os índios colonizaram as Américas. Então tem toda uma discussão aí por trás que eu não vou me aprofundar a respeito disso. Então a gente tem a novela Gênesis que vai discutir um pouco sobre isso. Apresenta uma visão mais literal. De certa forma, né, tem algumas coisas ali que eles botam como figurado, mas de certa forma uma visão mais tradicional acerca da criação. Então vamos logo para o texto. Eu não vou me aprofundar no texto, mas eu quero que vocês leiam para que vocês tomem conhecimento daquilo que a gente está falando aqui, né? Que a gente está discutindo, para confirmar que Deus criou cada uma daquelas coisas nos 6 dias que a gente falou. Então eu não vou interpretar muito. Então foquem, leia, se você quiser pause e entenda. Mas eu só não vou ler todos os textos, eu separei só os versículos principais. Então Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia, como a gente falou, luz e trevas no primeiro dia. E Deus, como Deus criou essa luz e essas trevas. E o 6 diz assim: depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. Ao firmamento, Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. Como a gente falou. Eu disse Deus: ajuntem-se num só lugar
as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. No 11 diz assim: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim fez. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que era bom. Então fala das sementes aqui, das suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes, que falam do terceiro dia que a gente tinha falado. E passaram-se a tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminária no firmamento do céu, para separar dia e noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Deus fez os dois grandes luminários, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também fez as estrelas. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quarto dia. Então fala da criação do luminar maior do luminar menor. Foi o sol e a lua. E o 20 diz assim: e disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra e sob o firmamento do céu. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o quinto dia que a gente já falou. E o sexto dia diz assim: então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Então aqui fala que Deus criou o homem e a mulher. Existem teorias que dizem que Deus não criou o homem e a mulher. Pegou de uma população de humanos que já existiam. A gente vai discutir isso também mais à frente. A visão mais tradicional diz que Deus realmente criou o homem e que foi um ser especial. 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Já falamos um pouquinho disso, sobre a multiplicação, sobre o homem dominar sobre a terra. E Deus viu tudo que havia feito e havia ficado bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Nós falamos dos 6 dias. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia, santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Fala aqui um pouquinho sobre aquela questão da chuva, se já tinha chovido ou se chove ou não depois. A visão tradicional diz que não havia chovido. E aqui também fala da criação do homem que Deus soprou nas suas narinas. O livro de Gênesis 2 faz questão de mostrar a criação especial do homem a partir de Deus. E o 8 diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Fala da origem do homem. Então o Senhor fez o homem cair num sono profundo, e enquanto dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Fala da criação da mulher, em tese, foi da costela de Adão, para os que acreditam no sentido literal. E o Gênesis 4 a 11 a gente vai colocar só os versículos essenciais do texto. O Gênesis 6, 6 diz assim: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito, de havê-los feito. Fala aqui sobre o dilúvio. E arrepender, na verdade, ali não é o sentido de arrepender, porque Deus não se arrepende, não fala no sentido de voltar atrás, mas no sentido de que ele resolveu moldar uma sentença que ele já havia dado. Então não é arrepender no sentido de ser humano que fez algo errado e que voltou atrás. É basicamente mudança de ideia. Só que já sabendo que ele ia mudar de ideia, porque ele é Deus, né? A Noé, o 6:8, porém, o Senhor mostrou benevolência
Passa-se com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Então aqui fala da arca, dos animais que entraram na arca, como Deus ele planejou. Também o da arca também é bem especificado. Então, de certa forma, não caberia todos os animais que a gente tem no mundo hoje. Que está estimado, acho que é acima dos milhões. E concluindo sobre isso tudo, depois desses relatos, a gente percebe que existem diferentes formas de olhar para as origens e para a criação na Bíblia. A gente vai discutir isso mais à frente, cada uma das teorias. Vamos mostrar como elas pensam. A forma literal é apenas uma forma de pensar sobre a criação bíblica. Então, não estou dizendo que é a minha posição, nem estou dizendo que é certa ou que é errado. Mas que, dentro do panorama hoje teórico sobre as origens, é basicamente isso. Algumas posições são parecidas iguais à crença científica, outras acham isso problemático. Que aí existem teorias que dizem que a crença cristã não pode estar subjugada à crença científica. E essas ideias mais evolucionistas, no sentido de acreditar na teoria da evolução como um todo, ou acreditar nos bilhões de anos, ela está subjugando a palavra de Deus sobre a crença científica. Isso é uma crença de alguns autores, e outros vão responder isso de outra forma, criticando essa crítica que é feita a eles. Material complementar, gente. Deus usou Big Bang, Gênesis 1, fala da escola do discípulo, eles têm um material interessante. Tem um artigo da Ultimato, estamos lendo Gênesis, e as suas afirmações e origem de forma errada. Aí vocês podem também pesquisar. E também tem a novela Gênesis, que acrescenta muita coisa, mas vocês podem olhar ali os primeiros capítulos, e de certa forma pode te ajudar, de certa forma, a ver ilustrado como seria o Gênesis da Bíblia. Claro que sempre tem acréscimos, mas tente ter essa visão crítica. Então, esse é um material complementar. Também esqueci de falar O Mundo Perdido de Adão e Eva, que é a visão mais evolucionista do John Alton, que está no canal dos Cristãos na Ciência. Então, a Editora Ultimato, Escola do Discípulo, Cristão na Ciência são canais que falam muito sobre isso e sobre as origens. Então é isso, gente. Obrigado. Eu até esqueci de colocar nesse vídeo, mas esse é meu contato. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei ou não dá um gostei se você não gostou. Se tiver alguma crítica ou comentário a fazer, comenta aí embaixo. Se inscreva no canal se você gostou. Também siga no Instagram. Este foi o Crescimentando e eu acho que nos vemos nos próximos vídeos, né? Até logo.